Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciana, eu sou trabalhadora do Quinta de Luz e hoje trago mais uma indicação de leitura para vocês. O livro dessa semana chama-se 50 anos depois. Este livro foi escrito pelo Espírito Emmanuel e teve a psicografia de Chico Xavier e nos traz alguns fatos verídicos de suas personagens ocorridos no século II, na cidade de Roma e Alexandria, no Egito. Muitas pessoas que leram há 2000 anos, também do Espírito Emmanuel, podem querer encontrar os personagens daquela história nesta história de 50 anos depois. Aí, por isso, o próprio Espírito Emmanuel faz alguns esclarecimentos, dizendo o seguinte, que os personagens da história de há 2000 anos, muito embora todos estivessem na época reencarnados, na época da história de 50 anos depois, nesse livro específico dessa semana, no livro 50 anos depois, só vamos encontrar dois daqueles personagens, que são o orgulhoso senador Públio Lentulus, agora na vestimenta carnal de um humilde escravo chamado Nestório, e também vamos encontrar Pompílio Crasso, que era amigo de Públio Lentulus na história de há 2000 anos e que agora ele é reconhecido como Elvídio Lúcius, uma importante personalidade da sociedade romana da época. O que ocorre? No primeiro momento, nós podemos pensar que a história assim, se baseia principalmente na história de Nestório, o escravo, não é? Porque, como uma continuação, na verdade, como uma continuação da história de há 2000 anos, ocorre que não é. Na verdade, nesse livro, o enfoque principal é em relação ao personagem Célia Lúcius, a filha de Elvídio Lúcius, que é um espírito muito puro, abnegado. Ela é uma moça excelente, cumpridora de todas as normas da sua época, muito amorosa à sua família, mas que, infelizmente, ela assume as consequências de uma calúnia que era endereçada à sua mãe, Alba Lucínia. E assim, para evitar que sua mãe sofresse e seu pai, o casamento deles, sofressem, ela assume a calúnia. Ela diz que, na verdade, o problema foi dela. E o pai é muito rigoroso nas tradições sociais da época, apesar de ser uma pessoa excelente. Elvídio era uma pessoa muito boa, mas assim, ele não admite aquele erro da filha, o suposto erro da filha. E ele pune ela rigorosamente, expulsa ela de casa, porque na realidade ele iria até matar a filha, de tão grave que era a ofensa. Mas aí, atendendo ao pedido da esposa, ele termina, e lembrando de uma orientação do pai já falecido, que é o Lúcio, né? Ele resolve expulsar Célia de casa. Então, o que ocorre? Célia, uma moça criada com todos os cuidados que eram destinados às moças da sociedade romana, justamente para livrar de todos os problemas, as dificuldades daquela época bem ainda rudimentar. Célia se vê só no mundo, sem ter para onde ir. Ela não sabia como agir na vida, porque realmente ela era bem cuidada, guardada em casa. Então, Célia, que ela era convertida ao cristianismo, uma pessoa de muita fé, ela pede ajuda a Jesus e aos amigos espirituais e confia. Ela tem fé e confia. E nas andanças dela, ela encontra o seu caminho. Ela vai bater no monastério que se localizado em Alexandria, no Egito, e lá ela fica conhecida como uma grande divulgadora do cristianismo daquela época. Ela é uma pessoa muito caridosa, ajuda as pessoas, orienta as pessoas, ensina as pessoas o Evangelho de Jesus. É de uma forma bem meiga, bem acessível às pessoas, muitas vezes bem simples. E assim, atualmente, Célia, ela é reconhecida
pela Igreja Romana, segundo as palavras do próprio Emmanuel, como Santa Marina. Por quê? Quando ela foi para o monastério em Alexandria, ela assumiu uma personalidade masculina, porque mulher não podia estar lá, né, realmente. Então, ela era conhecida lá como Irmão Marinho. Aí por isso que fizeram essa associação, aí ficou Santa Marina. E assim, é linda a história dela, porque ela sofre bastante, mas ela tem uma força muito grande com base na fé dela. Ela tem uma fé imensa em Jesus. E assim, é um grande exemplo para a gente da atualidade seguir, não é? Porque vê, ela, naquela época, século II, com tantas dificuldades, ela realmente fez uma grande diferença nessa questão de divulgação do cristianismo. E hoje, século XXI, nós ainda recebemos reflexos daquela vida de Célia. Aí eu particularmente fiquei muito feliz em identificar ela na história, porque realmente uma pessoa com um nível moral tão lindo, tão grande, realmente merecia esse reconhecimento. Então, a história principalmente é em relação a Célia, mas a gente também vai aprender muitas coisas com Nestório, o escravo, que é uma pessoa muito culta, muito... como é que eu posso dizer? Ele também é convertido ao cristianismo e tem grande fé. Ele, em momento nenhum, negou a sua fé em Jesus. Inclusive, né, nessa história, ele, juntamente com seu filho Ciro, é condenado à morte. E assim, também a gente vai aproveitar bastante a vivência de Elvídio, porque ele, com tanto orgulho, com tantas regras, ele, em certo momento, ele para perceber que algumas coisas realmente não foram feitas de acordo com as leis desse Deus, Pai humano que a gente conhece. Então eu espero que vocês gostem bastante. Tem muitos outros personagens nessa história, eu destaquei principalmente esses 3, mas assim, que eles se entrelaçam, suas histórias se entrelaçam e a gente fica encantado com tantos ensinamentos, tá bom? Espero que vocês gostem bastante e que vejam Célia como nosso exemplo de vida. Fiquei fã dela, minha gente. Então, aproveitem o livro. Beijo bem grande no coração. Certo? Fiquem com Deus.